Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o autoengano. A aula hoje é sobre autoengano e vou contar para vocês umas coisas que vocês nem imaginavam sobre o autoengano, até onde ele chega na nossa vida, na nossa mente, tudo que ele faz, e a gente é meio que semi-consciente disso tudo, né? A gente tem uma certa consciência, a gente muitas vezes permite o autoengano, e eu vou explicar para vocês por que que acontece isso. A gente permite esse autoengano para a gente sobreviver, tocando nossos dias e tal, e mas às vezes é inconsciente. Em algum momento ele se torna inconsciente. E vou contar para vocês os níveis também, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Deixa eu vou dar uma procurada aqui, pronto. Deixa eu achar a tela, cadê? Tá aqui. Pronto, estão vendo? Tem assunto hoje, hein, gente? Tem assunto. Mas é tudo assunto importante, assunto bom para nós. Então, onde que começa? Vamos começar aqui o autoengano. Começa, o que que é isso, né? Uma autoilusão. A gente sabe que o autoengano é uma autoilusão. Então, esse véu invisível que muitos de nós ergue para justificar por que que nós não temos tempo, dinheiro ou coragem para perseguir a vida que a gente realmente quer, que a gente deseja para gente. Então, o auto-engano começa já por aí, né? Então, tudo isso está muito enraizado em processos profundos do cérebro, que são bem embasados pelas neurociências contemporâneas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, né? Porque aprofundar, bem que eu gostaria de aprofundar bastante, mas aí seria já numa aula mesmo, né? Aqui a gente vai falar mais superficialmente. Olha o que é assunto aqui, gente, pra gente, hein? É bastante coisa sobre o autoengano. Parece que é uma bobagem, mas olha como que isso toma conta da nossa vida diariamente, constantemente. Então, aqui começa aqui no item um, a zona de conforto e a dissonância cognitiva. Parece um nome feio, né? Parece um nome, nossa, horrível. O que que será que é isso? Que negócio que é esse? Bom, o cérebro humano, ele odeia o desconforto, para começar. Tem um mecanismo de funcionamento lá que o nosso cérebro segue e a gente não pode fazer nada quanto a isso. São as leis biológicas. Então, ele odeia o desconforto. Quando as nossas verdades internas entram em conflito com as ações que a gente deveria tomar, ativamos a dissonância cognitiva. Esse nome que eu falei para vocês aí que parece um bicho de sete cabeças. O que que é isso? É um mecanismo psicológico. Ele é estudado por um dos teóricos, neurocientistas, psiquiatras, psicólogos, esse pessoal todo nessas formações, né? Que é o nome dele é Leon Festinger. Então ele diz o quê? Que isso gera um desconforto intenso e a saída mais fácil é distorcer a realidade. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. Assim a gente preserva o equilíbrio interno, mesmo que tenha que sacrificar os nossos sonhos. Então, aqui, como esse grupo é de terapeutas, vamos voltar aqui para o viés do terapeuta. Então, o terapeuta, nós aqui, né, nesse grupo, qual que é o objetivo desse grupo? É a transição de carreira. A maioria dos terapeutas que estão aqui ainda não estão vivendo da terapia. Alguns até estão focados no seu trabalho como terapeuta, mas ainda não conseguiram se abrir para esse universo, mesmo nessa era do ouro das terapias e dos terapeutas, né, gente? Só não cresce quem não quer. Só falta encontrar o caminho certo e a ferramenta certa. Mas então o que que acontece aqui? O terapeuta fala assim, olha, eu preciso investir, por exemplo, fazer postagens no Instagram, que isso é importante, né? A gente aprende dentro da mentoria sobre isso. Eu tenho que fazer postagens, senão o mundo não vai me ver. Como é que vão saber que eu sou o terapeuta que eu ofereço essa ferramenta fantástica aqui, se eu não mostro para ninguém?
Se fica restrito aqui aos meus amigos, meus clientes e poucas pessoas. Então, aí a pessoa fala, eu não tenho tempo para trabalhar no meu Instagram, para fazer postagem, estudar, para entender como é que eu tenho que fazer. Já é uma autossabotagem, né? É um auto-engano, porque ele vai precisar sair da zona de conforto dele para ele utilizar o tempo dele disponível para fazer essas postagens, por exemplo. Não tenho dinheiro. Então, às vezes, ele sabe que ele está estagnado ali, ele não faz a transição de carreira porque ele fala, não tenho tempo, não tenho dinheiro, né? Se ele quiser, ele vai arrumar tempo e ele vai arrumar dinheiro. Porque quando a pessoa quer tomar uma cerveja, ela tem dinheiro. Quando a pessoa quer sair um fim de semana para fazer algum passeio, alguma coisa, ela tem dinheiro. É claro que nós não vamos deixar de fazer isso, que a gente precisa disso até para ter uma vida mais agradável. A gente não vai deixar de fazer isso, mas a gente precisa organizar isso. Se a pessoa tem dinheiro para ir no show, para fazer isso, para fazer aquilo, para comprar roupa, para não sei o quê, como que ela não tem dinheiro para investir numa coisa que é importante para ela nesse momento, não é para o resto da vida, é nesse momento, para ela ter fazer a transição de carreira dela e ter o ganho profissional que ela quer ter, que ela deseja ter para ela. Então, o cérebro ele faz isso. Quando a pessoa sabe, poxa, eu vou ter que parar de sair nos fins de semana e gastar dinheiro no fim de semana, vou ter que parar de fazer um monte de compra que eu não preciso, né, por uma fase, numa fase apenas de transição. Eu vou ter que arrumar tempo, parar de ficar rodando lá o Instagram, o feed do Instagram, e parar de ficar assistindo televisão, assistindo aqueles filmes que não vão me acrescentar nada. Por um momento, eu vou ter que parar tudo isso e focar no que eu quero. Não, não quero fazer isso. Prefiro ficar nessa tranquilidade aqui. Então, tá vendo uma discrepância. E o cérebro, ele tá vendo isso. Ele tá vendo isso, porque ele odeia o desconforto. E para a pessoa deslanchar como terapeuta, que é o nosso caso aqui, o nosso foco, ela vai ter que entrar num desconforto. Ela vai ter que sair da zona de conforto. Para tudo, gente, para tudo. Para tudo na vida, inclusive para viver da terapia. Então, a pessoa ela dá um nó ali no cérebro, só que tem uma condição que é assim. Vamos aqui para o item 2. A gratificação imediata e a fuga emocional. Cada vez que inventamos a desculpa, que nós falamos já, o nosso cérebro fica exausto, porque ele tem que equilibrar ali entre o que ele realmente quer e entre o que ele realmente está a fim de fazer para ter que sair dessa zona de conforto, né? O que que acontece? O cérebro fica exausto, porque tem um limite ali, sabe? É como se fosse uma bateria. Então, quando ele inventa uma desculpa, nós estamos refrigerando o nosso ego e evitando a dor do esforço e da mudança. Porque mudar dói. Vamos colocar dói, porque é a palavra que eu encontrei aqui para poder exemplificar. Mas mudar exige sacrifício, exige esforço, exige uma série de coisas, exige movimentos e causa uma dor. O esgotamento do ego mostra que nossa força de vontade é um recurso limitado. Então, muitas pessoas falam, eu sou procrastinador. Ela já está nessa questão aqui. Ela já está nessa questão de não querer, porque o cérebro gastou a bateria que ele tinha, ao invés de ele gastar focando no terapeuta para ele crescer profissionalmente e viver bem, não é viver de qualquer jeito, não. Viver bem da sua terapia, ao invés de o cérebro levar a pessoa para isso, o cérebro leva para as desculpas. Na verdade, são opções que a gente faz, né? A gente faz, o cérebro só acompanha. Isso aqui é mais fácil. Vou nessa daqui, vou acompanhar. Então, mas só que essa contradição tem um limite, causa um esgotamento. Resultado disso, mentalmente esgotados, nosso cérebro nos povoa de justificativas confortáveis e nos faz buscar prazeres imediatos em vez de sacrifícios necessários para a realização. Então, tem aquela pessoa que fala assim, né? Ela trabalhou a semana inteira, chega no sábado, ela fala assim: eu não vou estudar no sábado. Eu não vou fazer, olhar lá na minha mentoria lá e fazer. Eu trabalhei a semana inteira. Eu mereço descansar.
Só que, ok, ela vai ficar descansando o resto da vida, então. Porque se por uma fase, pelo menos, ela não sair da zona de conforto e fazer aquilo que ela se propôs a fazer, quando ela entrou numa mentoria, quando ela entrou num curso, quando ela resolveu ser terapeuta, se ela não faz esse esforço, o que que vai acontecer? Ela vai entrar nessa zona de desculpas, né? Vai entrar num cansaço e nunca vai ser bem-sucedido como terapeuta. Não vai fazer a transição de carreira mesmo. E se fizer, vai se dar mal, porque a gente só faz a transição de carreira quando você já tem uma sustentação. Quem está na mentoria sabe que ao longo da mentoria a gente vai vendo isso. Precisa da sustentação que uma mentoria ou uma consultoria, um alicerce te dá para você poder fazer a transição de carreira. Senão você vai, a chance de você se dar mal é muito alta, muito forte, porque qualquer transição de carreira exige um alicerce muito, muito forte. Quando você sai de um emprego dentro de uma empresa, por exemplo, você tem um alicerce, é a empresa já está estruturada. Quando você sai de uma empresa e entra na outra, você não precisa se preocupar, porque a própria empresa já está alicerçada, já está estruturada, já está consolidada. Você só vai entrar na consolidação, fazer parte. Mas quando você está abrindo um negócio seu, quando você está abrindo alguma coisa para você, que depende de você, que você é a estrutura, você não pode sair de uma empresa e ir direto para fazer isso. Você tem que ter tudo muito bem consolidado, já uma carteira de clientes, tudo isso a gente aprende como? Em mentoria, né? Sozinho é difícil. Sozinho, o que que vai acontecer, gente? O que aconteceu comigo? Até vou postar no meu Instagram, depois vocês dão uma olhada lá como que aconteceu a minha transição de carreira. Que eu trabalhava numa empresa muito boa, ganhava muito bem, mas arrasada, não era aquilo que eu queria. Eu queria ganhar o dinheiro, claro que eu queria. Por isso que eu fiquei lá quase 20 anos. Mas eu queria ganhar o dinheiro, sim, o mesmo dinheiro ou mais até, mas tendo uma qualidade de vida, fazendo o que eu amava fazer, que eu já fazia em paralelo, né? Claro. Por que que eu demorei tanto para sair do meu emprego estável, que eu cresci, eu poderia crescer muito mais, mas eu falei, não, eu não quero. Por que que eu demorei tanto para fazer isso? Primeiro, filhos pequenos, né? Falta de apoio, tudo isso que a gente já sabe. E eu não tinha mentora, eu não tinha mentoria, eu não tinha ninguém para me ajudar. Muito pelo contrário, eu tinha um monte de gente falando: não faz isso, você vai se dar mal, você não vai conseguir se sustentar, você não vai sustentar os filhos e tal. Tinha tudo isso, então eu tinha que tomar cuidado, né? Isso em certo ponto, é verdade, sim. A gente tem que tomar muito cuidado, não deixar o certo pelo duvidoso até que o duvidoso deixe de ser duvidoso e seja certeiro. Aí sim a gente deixa e vai, tá? Então, eu fiz a transição de carreira, eu entendi tudo, eu sei os passos, eu sei o que acontece, por isso que eu tenho a mentoria, que eu tenho segurança de passar para vocês. Senão, jamais eu faria isso, né? Por que que eu estou falando isso que está me incomodando muito? As pessoas que já me acompanham, né, como alunos, já sabem do meu posicionamento. Eu sempre repito isso. Cuidado onde você entra, porque tem muito mentor aí, de terapeuta tem pouquíssimos. Quase não tem mentor de terapeuta. Na verdade, eu acho que eu saiba, eu fui uma das primeiras mentoras de terapeutas que tem aqui no Brasil, por conta da Uniabrate, tá? E por conta da Aporte também lá de Portugal, onde eu sou membro. Então, tem muitos mentores que não fizeram essa travessia que eu fiz. Não passaram por essas fases. Como que eles querem ensinar o outro uma coisa que eles não têm experiência própria? Eles não viveram aquilo, eles não sabem. Eles estão repetindo o que eles aprenderam ou comigo até, porque eu tenho uma pessoa que é mentora, mas ela não fez essa travessia do jeito que deveria fazer. Então, eu até comentei, você não pode ensinar isso porque você não vivenciou. Ok, cada um faz o que quer. E então, como que você vai ensinar uma coisa que você não vivenciou? Como? Não pode, né? Aí você está enganando outra pessoa. E lembra do auto-engano? E às vezes a outra pessoa, ela se permite a cair no auto-engano. Ah, essa daqui é baratinho.
R$ 200 a mentoria dela, eu vou lá. Gente, pensa, quanto custa para montar uma estrutura dessa? Quem está dentro sabe. Não tem condições, né? Óbvio, óbvio que é um auto-engano aí, porque, né, quer levar vantagem e acaba ficando em total desvantagem. Então, agora vamos para o item 3. A autojustificação inconsciente. Até aqui a gente foi meio que consciente, né? Meio inconsciente, meio consciente, aliás, porque na verdade a gente sabe, né, que a gente perde tempo olhando o Instagram, porque eu preciso relaxar, então vou olhar essas bobeiras aqui. É perfeito, tem que fazer isso mesmo. Mas se você tem um foco e você está num momento da sua vida, ou num setênio da sua vida, ou numa fase que você tem um objetivo, se você não focar no objetivo, não adianta, porque pode até dar certo, mas demora muito tempo e energia dissipada, né? Energia muito dissipada, assim, ela é fraca, ela não tem aquela fluência aquela fluidez, aliás, que você precisa para que a coisa aconteça e você estoure como terapeuta mesmo, como é o nosso objetivo, né? Então, isso é meio que consciente. Agora a gente vai na autojustificação inconsciente. Às vezes o terapeuta fala assim: olha, eu sou um terapeuta, mas eu não posso empreender. Isso aqui é inconsciente, né? Eu não posso empreender por quê? Porque na minha família ninguém conseguiu. Então não é justo que só eu consiga. Eu tenho que pertencer. A lei do pertencimento, muitas vezes, ela é distorcida. Então, tudo na vida, gente, tudo na vida é dicotômico. Tudo tem os extremos, né? Tem a dicotomia, o bom e o mal. Nem tudo é só ruim e nem tudo é só bom. Então, eu não posso empreender por quê? Porque meu pai, coitado, ele tentou, ele abriu um monte de empresa, ele fez um monte de coisa, não deu certo em nada. Ah, eu não posso ser bem-sucedido porque eu vou diminuir o meu pai. Quando ele olhar para mim grande, estando ele vivo ou não, isso não importa. Isso é um sentimento, uma sensação interna, tá? Que ele não pode olhar para mim, ou eu não posso olhar para ele e me sentir maior do que ele. E aí eu não vou pertencer, porque é uma família que todo mundo quebrou. Então eu não posso. Isso é inconsciente. São as leis sistêmicas que levam o terapeuta para essa situação. Então, eu não posso empreender é uma forma de proteger nosso senso de integridade, né, e de pertencimento. Estabelecemos lealdades invisíveis com padrões internalizados e muitas vezes herdados de familiares e padrões procrastinadores. É um vício social que nos mantém reféns do vitimismo. Muita gente já entendeu o recado aqui, né? Então, às vezes, o que que você percebe? O que que nós percebemos? Né? Uma família toda de procrastinadores. Não, fim de semana é sagrado. Fim de semana é dia de churrasco. Fim de semana é dia de ir na praia. Fim de semana é dia de ficar deitado no sofá e não fazer nada. É dia de comer, beber, churrasco, cerveja, ou dia de passear, ou seja o que for. E aí, essa pessoa traz padrões familiares. Às vezes é consciente, mas a maioria das vezes é inconsciente. Porque foi assim que aquele cérebro foi formado até 6 anos de idade. Numa família que tem esses hábitos. E é um vício social. É um vício social, porque é, aqui no Brasil é bem forte isso. Em países europeus, por exemplo, não é tão forte. As pessoas têm, sim, os seus momentos, os seus momentos de família, claro, todo mundo tem que ter mesmo, senão devia tá todo mundo doente, né? A família fica doente, inclusive. Mas tem momentos na vida, de novo, né? É sempre a mesma coisa aqui. A gente tem que separar essa fase da vida e mergulhar. Eu quero isso, então eu vou mergulhar nisso. Então, meu tempo, meu dinheiro, meus investimentos pessoais, todos vão para esse foco que eu quero. Conquistou o foco, aí você vai curtir o fim de semana, porque aí você já tem base para isso, você tem estrutura para isso. Entende como que é diferente? E o nosso cérebro ele não entende isso. Então, o pertencimento faz com que uma família de procrastinadores
que são os reclamões. Poxa, não dou certo, nada dá certo na minha vida. Coitado de mim, todo mundo dá certo, só eu que não dou. Poxa, eu fiz isso, fiz aquilo. Ah, mas o fulano não tem dinheiro, eu não tenho, né? Então sempre é o vitimismo, né? Ah, fulano, ele já tem o consultório dele ali, já tem isso, já tem aquilo. Claro, ele tem dinheiro, o marido bancou, a esposa bancou, o pai bancou, não sei quem bancou. Mas e você fez o quê? Você fez o quê? Você se bancou? O que que você fez por você? Não é melhor olhar para você e focar no seu trajeto aí do que focar no outro? Ficar olhando a vida do outro e ficar, entre aspas, aqui, invejando o outro, né? E se vitimizando, ao invés de você pegar a sua situação e eu vou resolver e acabou. É você, só você que pode fazer isso, ninguém mais pode fazer por você. Então, e outro detalhe, né, gente? Aquele que ganha de mão beijada não sustenta o que ganhou. Isso é um fato. O nosso cérebro funciona assim. O que você conquista ao longo da sua trajetória, você vai pegando experiência, você vai refinando a sua experiência, daqui a pouco você já está expert. Expert é isso, né? Com muita experiência. Você já está expert no seu assunto. E aí você não tem volta para você que é um expert, que conquistou com a sua experiência de vida, com a sua sobrevivência, com as suas percepções e com a sua construção. Agora, quando você ganha do seu pai, por exemplo, meu pai montou um consultório lindo. Estou falando de clientes que eu tenho, tive, né? Que eu já não atendo mais clientes, inúmeras, inúmeras, inúmeras que eu tive que ganharam do pai, né? Tive uma situação boa, que bom, né? Mas elas ganharam seus consultórios do pai. Onde que essas meninas chegaram? A maioria delas, né? Isso também não é uma regra, gente. Eu estou falando estou dando exemplos aqui da minha experiência clínica, tá? Com os meus pacientes. E onde que essas meninas chegaram? Ficaram ali. Abre o consultório 2 vezes na semana, o resto fica fechado. Não tem conteúdo, não tem paciente, não tem atendimento, não cresce, não investe nada, não faz nada, né? Por quê? Ela ganhou, ela não entendeu o que que é construir aquilo. Quando a gente constrói, o que a gente tem é diferente. A construção, ela se torna um caminho neural, a gente muda o caminho neural quando você começa a construir suas coisas. E aí o seu caminho é sempre construir, construir, até chegar onde você quer. Em algum momento chega e você fica tranquilo, porque você chegou no seu objetivo. E depois a gente fica só mantendo, claro, né? Nunca parar. Então, tudo bem até aqui, gente? Alguma pergunta? Deixa eu ver, que quando eu saio da tela aqui, aí às vezes eu fico meio perdida aqui, sabe? Ah, tá. Ok. Então vamos em frente. Neurobiologia da autoconsciência enganada. Olha lá que interessante. Então, as pesquisas desses dois aqui, que são especialistas, mostram que cada mentira, a cada mentira, o cérebro reduz a resposta emocional da amígdala cerebral, diminuindo a culpa e aumentando a facilidade para autoenganos maiores. Então, aqui tem a fonte, tá? Que eu, que eu peguei isso daqui. Então, isso aqui também é neurociência. Quanto mais a pessoa se auto-engana, ela mente para si mesma, mais ela acredita na mentira dela. Por isso que um bom mentiroso chega num momento que ele consegue chorar, mentir para você, ele chora, né? O narcisista faz muito isso. Ele é expert na mentira, né? Então ele chega para você, ele conta uma mentira ali, né? Ele inventa, dá uma desculpa de alguma coisa que ele fez ali, e ele chora, e ele fala: Nossa, mas eu sofri tanto por isso, por aquilo, não sofreu nada, não sentiu nada nem nada. Mas ele acredita tanto na mentira e ele vivencia realmente aquilo fisicamente. Por quê? Porque que a amígdala cerebral, ela para de funcionar, porque tudo é dessensibilização. Quem é terapeuta sabe, quem é psicoterapeuta sabe mais ainda. Tudo é dessensibilização. Como que a gente trata trauma? Tudo que a gente trata, dessensibilização. Dessensibilização faz com que a ilha saia da ilha, de novo, né? Esse termo é muito importante, e consiga ver
o que está acontecendo ali. Quando você está sensibilizado, você não percebe, porque você está envolto naquele sentimento todo. Quando você dessensibiliza, dissocia e sai e olha, né, num olhar panorâmico, você consegue entender o que está acontecendo ali. Então, quando a amígdala dessensibiliza, a pessoa fez o auto-engano, cometeu o auto-engano. Não tem tempo, não tem dinheiro, não dá, não posso, porque é difícil, é complicado, tudo é muito difícil. Para mim, as coisas são piores do que para os outros. Parece que para os outros dá certo, para mim não dá e tal. E vai sempre com essas reclamações. Eu vou fazer uma aula sobre reclamação, acho que talvez a próxima. O poder das reclamações. Então, aí a amígdala vai dessensibilizando, ela mesma vai entrando no jogo, né? O nosso corpo ele entra no jogo. Tanto que as doenças, todas, quase todas, são psicossomáticas. Então, entra no jogo ali da mentira, chega um momento que ela não sente mais culpa, e é fácil para a pessoa se manter no auto-engano. Olha, não deslanche como terapeuta porque não tenho tempo, porque eu sou um coitado, porque não dá certo. E a pessoa já está acreditando nisso, né? Lembra que existe o treinamento aqui do mapa neural? E aí a pessoa muitas vezes fala, né, inconscientemente ou semiconsciente, ah, só dessa vez eu vou inventar essa desculpa aqui para mim. Aí o cérebro treina o atalho neural para perpetuar esse auto-engano. O que que vai acontecer? A pessoa não vai sair disso mesmo, né? Não vai sair nunca. Então, gente, as crenças limitantes, né? Tudo isso que nós já falamos, de extrema importância, vamos linkar aqui com as crenças limitantes. O não merecimento. Tem o pertencimento e agora tem aqui o não merecimento. Por que que a gente comete o auto-engano? O não merecimento e o peso da felicidade. Lembra que eu falei? Se o pai faliu, o avô faliu, o tio faliu, por que que eu não vou falir? Se eu pertenço a essa família aí, né? O peso da felicidade. A nossa psique, ela se rebela contra o sucesso. A ideia de que não merecemos conforto é resultado de feridas profundas. Então, aqui a gente vai também entrar por aquele caminho das feridas emocionais, as feridas de infância. Então, dependendo da ferida, né, a ferida da humilhação, a ferida da rejeição, né, dependendo da ferida que a pessoa tenha, da traição, ela vai dizer, o cérebro já entendeu, eu não sou merecedor, porque foi isso que eu aprendi lá na minha infância. Essa ferida diz para mim que eu não sou merecedor. Lembrando, gente, que também as feridas emocionais também têm a dicotomia. Ela tanto é boa quanto ela é ruim. Então, tudo a gente tem que ter clareza e conhecimento, né? Eu estou falando aqui, mas muita gente não sabe do que eu estou falando. Mas aí precisa ter o curso e o treinamento para entender profundamente. Isso aí fica muito simples, né? Quando a gente entende. Então, depende das feridas profundas. O cérebro, ao ativar o padrão de não merecimento, nos protege de um castigo e culpa que acreditamos não suportar. Aprendido lá na infância também. Esse medo inconsciente cria uma espécie de possessão emocional. É ele que vai dominar ali agora. A felicidade assusta e então nos sabotamos antes mesmo de alcançá-la. A felicidade assusta por quê? Tem várias leis aqui, né? Leis sistêmicas que consolidam isso. É, se eu for feliz, eu não vou mais pertencer à minha família, que só tem pessoas infelizes. Se eu tiver um bom relacionamento, eu não vou pertencer à minha família, porque todo mundo lá só tem relacionamento ruim, todo mundo foi traído, todo mundo foi passado para trás, todo mundo foi tratado de qualquer jeito, por que que só eu que vou ser feliz? Não, eu tenho que pertencer a essas mulheres, a esses homens da minha família. Todo mundo lá foi infeliz, todo mundo quebrou profissionalmente, ninguém trabalhou no que amava trabalhar, todo mundo trabalhou e trabalha numa profissão que aconteceu ou que a família impôs, né? Aquele padrão familiar, que toda família é advogado, toda família é engenheiro, toda família é terapeuta, toda família é médico, mas é isso realmente que você escolheu?
Ah, mas eu já trago na genética, ah, trago na genética a facilidade de ser administrador de empresas, por exemplo. Será? Será que você não tem antepassados? Ou, de repente, alguma coisa de DNA diferente aí, algum trechinho do seu DNA que diz que você, sim, veio para ser terapeuta? Você já fez seu mapa astrológico? O mapa astrológico da tendência profissional, gente, é fantástico demais. Poxa, eu devia ter trazido aqui para vocês, para oferecer. É fantástico demais. Você olhando esse viés, essa versão do jeito que eu faço do mapa astrológico, você vai saber com certeza absoluta se você nasceu para ser médico ou não. Se você nasceu para ser terapeuta ou não. E se você nasceu para ser terapeuta, que tipo de terapeuta que é você? Aham, porque não existe um tipo só de terapeuta, tem vertentes, né? Advogado é advogado, ele tem, um é criminalista, outro é da vara da família, outro é não sei o quê, mas é advogado. Terapeuta é diferente. Terapeuta tem frequência muito diferente. Então, a gente olhando o mapa, a gente sabe a que aquela pessoa veio na vida, tanto como profissão como ser. Então, poxa, eu devia ter trazido, mas na próxima vez eu trago. Então, muitas vezes a pessoa ela é administradora de empresa, ela é advogada, ela é engenheiro, ela é fisioterapeuta, ela é alguma coisa, mas ela queria mesmo ser terapeuta, terapeuta é, astrólogo, né? Vou usar agora, primeira vez que eu trago, não, não é a primeira não, mas é poucas vezes eu trago esse termo, terapeuta astrólogo, que dá para ser astrólogo e terapeuta, né? Porque são coisas separadas. Ou ela é terapeuta de Theta Healing, por exemplo, ou ela é a terapeuta, psicoterapeuta, que já é mais científico. Então, dá para a gente entender pelo mapa da pessoa. Mas essa pessoa realmente, ela está fazendo o que ela gosta, o que ela quer? Será que ela está fazendo? Será que você está fazendo? Então, o peso da felicidade. Então, de repente, se você sair, entender tudo e falar, é isso que eu quero, é isso que eu sou, agora eu vou trabalhar, acordar de manhã e trabalhar no que eu gosto, no que eu amo. Gente, não tem preço uma coisa dessa. Eu posso falar por experiência própria e por pessoas que eu venho atendendo ao longo dessas décadas todas aí. Gente, a coisa mais triste que tem para um ser humano é acordar de manhã, aquele relógio toca. Para quem não gosta de acordar cedo como eu, sabe como é horrível aquilo. O relógio toca de manhã, celular hoje em dia, né? Toca. Aí você tem que se arrumar para ir para um trabalho que não te faz feliz. Você vai para uma empresa onde o ambiente é horrível, onde você não se sente feliz, onde você sofre pressão o dia inteiro, onde você tem que conviver com pessoas que não têm ressonância com você. Você tem que seguir ordens que às vezes você acha que deveria ser diferente. Você pode estar certo, você pode estar errado, não é essa a questão aqui, tá? Sobre as ordens, né? Mas o fato é que você vai para um ambiente que você fala assim, poxa, segunda-feira falta muito para sexta. Olha que triste, gente. Olha que triste passar todos os dias da semana num ambiente que você não gosta. Que coisa sofrida que é isso. Agora, quando você escolhe o seu trabalho, você vai por amor, você tem ressonância, é diferente. Não é que todo santo dia você está louco de feliz porque você vai fazer seus atendimentos. Não, tem dia que você está com problema também, você está cansado. Mas não dói tanto quanto você trabalhar numa empresa onde você se sente infeliz lá. É qualidade de vida, é saúde, saúde mental, saúde emocional. E eu acho que aqui é meu, o que eu acho, já não é, aqui é um parênteses, né? Porque raramente eu falo o que eu acho, tá? Eu acho assim, a NR1, hoje ela tá, eu estou inclusive fazendo um trabalho em paralelo aí com a NR1, né? Com as pessoas que precisam do atendimento emocional, psicológico nas empresas. E o que que eu percebo? Se a pessoa ela é infeliz, não é aquele que é o ambiente dela, você pode fazer o que for de psicológico ali. Ela não vai ficar legal. Vai melhorar um pouco? Vai, vai.
porque você vai resolver algumas questões psicológicas dela. Vai melhorar a ergonomia, que é, né, o tema da NR1, vai melhorar um pouco o ambiente de trabalho, vai dar oportunidade para ela fazer as denúncias que ela quer fazer lá, que ela precisa fazer, vai dar uma série de oportunidades, vai melhorar muito o ambiente da empresa, vai melhorar. Já está melhorando, né? A gente implanta um monte de coisas lá, implanta IA, inclusive, que é muito fácil para resolver algumas questões. Mas e aí, a pessoa ela não está no lugar, ela não está no trabalho que ela ama. Ela está ali sobrevivendo, ela está ali porque ela precisa pagar conta, ela está infeliz, né? Essa é só uma opinião minha, tá? Isso aqui não faz parte do contexto aqui. Não sei por que que eu resolvi falar, mas tem hora que a gente fala alguma coisa. Então é isso, gente. Voltando aqui, né, para as crenças. Então a felicidade assusta e a gente se sabota antes mesmo de alcançar, porque quando uma família toda de infelizes, alguém resolve ser feliz e não pertencer àquilo, ela acaba sendo excluída da família, ou ela mesma tem medo dessa exclusão. Aí acontece isso que eu falei para vocês. Vamos abrir aqui a roda da vida? Gente, isso aqui é uma pesquisa, tá? Vocês sabem que ao longo da minha caminhada aqui, eu apliquei, obviamente, a roda da vida em quase todos os meus pacientes. Então, essa aqui é uma pesquisa minha, tá? Minha, da minha experiência profissional e clínica. Isso aqui é uma base, uma média. Você chega no seu cliente, no seu paciente, ou em você mesmo, tá? Usa para você. E você pergunta assim para o seu paciente: Você faz o que você gosta? Faço. Quanto que você faz? Ah, eu acho que eu faço bastante, que eu gosto. Eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço curso, não sei o quê. Você tem certeza que você então não tem tempo? O paciente está reclamando que não tem tempo, né? Você tem certeza que você não tem tempo para fazer X? Ah, eu tenho certeza, sim. Aí você vai e aplica a roda da vida nele. Vou até abrir aqui para vocês verem melhor. Vocês estão vendo a roda da vida? Estão. Então, gente, aí você pede para ele, ó, de 1 a 10 aqui, o quanto você investe nesses setores aqui da sua vida. Aí, saúde. O que que é a saúde aqui, né? Comida, como ele dorme, como é o sono dele e tal, como que tá isso? Ele vai e pinta aqui até o 8, que você vai pintar de verde. Você vai entregar isso limpo para ele, né? Ele que vai pintar. Cuidado com o corpo. Não cuido do corpo, nossa, não faço nada, né? Ele percebe aqui que não faz nada. Um exemplo que eu tô dando. Para a família, quanto tempo você se dedica? Como que você faz terapia de casal? Você faz terapia familiar? Você viaja com a sua família? Vai para colônia de férias com seus filhos? Não sei o quê? Ah, não dá tempo. Não dá tempo, ó, não tenho tempo. Quanto que você faz? 6. E para os amigos? Quase o mesmo tanto para a família. Olha aqui, gente. Tá vendo? Isso aqui eu peguei uma média, tá? Uma média. Quase o mesmo tanto que a família. Acho que esse mapa ele tá até na internet, o meu mapa. Quase o mesmo tanto que a família. E para o amor, quanto que você se dedica? Ah, eu me dedico aqui, olha, 8 para o amor. E para o trabalho, 9. Quase tudo é para o trabalho. Finanças, como é que você cuida das suas finanças? Olha aqui pouquinho, 7. E o lazer, quanto você gasta com o seu lazer? 4. Quanto você percebe de felicidade na sua vida? 8. Ué, mas você acabou de falar para mim agora há pouco, de 0 a 10, que a sua felicidade era 9. Só faltava um pouquinho para o que faltava era ganhar muito dinheiro. Mas como é que você cuida das suas finanças aqui? Olha, você não cuida direito das finanças. Como é que você quer ganhar mais dinheiro se você não tem um controle financeiro? Você só trabalha, 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 que a maior parte do seu tempo você trabalha. Tá vendo aqui? 9. E geralmente é mentira, é 10, tá, gente? É 10 porque ele mente aqui, ó. Quando ele fala de família, ele mente. Quando ele fala de amigos, às vezes ele mente também, porque tá aqui no 8, tá? Homem principalmente.
tá? Amor, ele fala que está aqui no 8, você vai ver, está aqui no 3. Não se dedica à parceria, ao amor da família. Muitas vezes é mentira. A saúde aqui, ou ele é hipocondríaco, é 10, ou ele não cuida nada, dificilmente, sem fazer terapia, né? Depois da terapia, a pessoa melhora muito. E aí você vai olhar aqui, olha, faltava, para chegar no 10, faltava mais dinheiro, mas a finança você não está cuidando, né? Você não cuida de finanças. Se você não tem lazer, olha, lazer, com a sua família, que é a sua estrutura, não adianta a gente querer se modernizar e vir nessas conversinhas midiáticas aí de que cada um é um, não, nada disso. A nossa base biológica é familiar, é família. Se a família estiver bem, a gente está bem, principalmente mãe, né? Família estiver bem, a gente está bem. Se a família não está bem, a gente está um trapo. Nada vai na nossa vida, né? A gente assume essa responsabilidade, ainda mais hoje, que os homens, né, muitas vezes não estão assumindo. Largam a família lá, a mulher com os filhos e tudo mais. Então, essa estrutura, gente, familiar, essa estrutura de saúde e a financeira e trabalho também tem que estar muito bem alinhado, tem que estar muito bem alinhado, quase que igual ali. Que se tiver discrepante, essa pessoa está num auto-engano e a gente percebe muito isso. A roda da vida é um instrumento, parece uma bobagem, né? Mas é mega poderoso a gente aplicar isso no nosso cliente, no nosso paciente. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, porque já faltam 10 minutos só e eu tenho que apresentar uma coisa para vocês aqui. Tem que apresentar, né? Gente, o que eu vou apresentar para vocês hoje foi um aluno que pediu, acho que ele nem está aqui, quer ver? Ele pede o negócio e não está aqui para ver. Ele não está aqui mesmo, não. Ele nem entrou. Deixa eu mudar aqui. Vê se vocês estão vendo aí a MVT. Então, gente, é assim, mentoria virada terapêutica. Muitos alunos, muitos que estão aqui já estão na mentoria virada terapêutica. Esse aluno que pediu, ele não está aqui. Tá vendo, né? Então, o que que é esse combo que eu fiz? São os pilares 3 e 4 e mais o mapa-chave mestra dos códigos mentais. Essa oferta que eu estou fazendo aqui é só hoje mesmo. Eu não sei nem se eu vou manter até de noite. Talvez eu mantenha até às 18 horas, porque se ele vê, viu. Se ele não vê, não viu. Então, é até às 18. E no pilar 3 a gente faz a sua metodologia, faz um trabalho todo lá de treinamento, tem um desafio grande lá para você aprender a utilizar, né, a vender a sua metodologia. E no pilar 4 é onde o aluno vai aprender a fazer a divulgação do seu trabalho no Instagram, no Facebook e vender na Europa também, para ganhar em euro. A gente tem uma aula que já está lá, já está subindo, para você, para o aluno que é da mentoria, aprender a vender na Europa, fazer a sua divulgação e ganhar em euro. Então, são 3 meses de acesso nesse contexto aqui, e o valor para hoje, para esse combo-chave mais 3 mais 4 é de 799 no Pix ou cartão, tá? Então, essa é a oferta que eu tenho para vocês hoje. É uma oferta excelente, convenhamos, quem está na mentoria sabe, mas isso aqui é só hoje, tá? Não tem. Aqui a gente não está colocando todos os outros pilares, né? Toda aquela sustentação que a gente tem dentro da mentoria, ainda não é isso, é só algo pontual que é especificamente para esse aluno, porque ele já fez várias outras coisas comigo. Então, acabou que a gente fez esse tipo de combo aqui. Agora, vamos voltar aqui no mapa, gente. Ver se vocês estão vendo o mapa aqui. Estão vendo o mapa?
Então tá, vamos abrir o lado de cá agora. Gente, se eu fosse vocês, eu aplicaria essa roda da vida e faria essa análise que eu fiz, que eu mostrei para vocês agora, nos seus clientes, dos seus pacientes. De extrema importância esse resultado aqui, até para você entender onde está o auto-engano do seu cliente, do seu interagente. Então, vamos falar das mentiras que o terapeuta conta para si mesmo? Quais são as mentiras que ele conta? Não tenho tempo para a transição de carreira. Não tenho tempo. Na verdade, o que que acontece com ele? Falta eleger as prioridades e manter o foco. É isso que falta, não é falta de tempo. Para de mexer tanto no celular, de ficar lá nas redes sociais, para de procurar somente distração, porque, poxa, minha vida já é tão difícil. Olha as reclamações, né? Minha vida já é tão difícil, tudo é difícil para mim, parece que a coisa não deslancha. Só podia ser comigo, só podia ser comigo, né? A fala das pessoas que reclamam é essa. Mas precisa eleger prioridades, né? Ter foco e realmente entender se você quer isso mesmo de verdade. Você quer isso? Se você quiser, você consegue. A gente pode tudo que a gente quer, quase tudo, né? Que a gente quer, desde que a gente tenha foco, dedicação e eleger, né, como prioridade aquilo que a gente realmente quer. Que mais? A outra mentira que o terapeuta conta para si mesmo. Não tenho dinheiro para a transição de carreira. Ele não tem dinheiro para abrir o consultório dele, para fazer um acompanhamento, para ajudar ele no passo a passo, para ele não errar, como eu errei bastante, né? Ele não tem dinheiro para entrar numa mentoria, ele não tem dinheiro para montar o espaço dele. Gente, hoje é tudo teleconsulta, é tudo online. Tudo que a gente precisa, a gente já usa. A gente está aqui usando o nosso consultório online. As ferramentas que a gente tem são essas aqui que a gente está usando. Facilitou muito. O que que a gente precisa então agora? Um acompanhamento, é claro, né? Um acompanhamento de alguém que saiba o que está falando, saiba o que está te oferecendo de verdade, não é porque leu no livro, não, não é porque fez um cursinho qualquer aí, não. Alguém realmente que saiba te conduzir do jeito certo, tá? Então, é, não tem dinheiro? Ok. Falta se organizar financeiramente, ter um plano. Lembra que eu falei da roda da vida? A pessoa ela não organiza, não se organiza, ela não faz a constelação empresarial, por exemplo, que é importante para nós, empresários, fazermos, sempre estar nessa situação, nesse tratamento, fazer a constelação financeira, o mapa que eu falei que é muito importante para a gente entender onde está a nossa força, onde está a nossa força de trabalho realmente. É importantíssimo a gente ter essa clareza para que o caminho fique mais suave, ao invés de ir por esse caminho todo cheio de pedaços de entulho aqui, não, vai para por um caminho gramado, macio, gostoso, quando você sabe qual é qual é a sua energia, onde está a sua potência, tá? Fazer um mapa-chave mestra, extremamente importante também para você entender as suas feridas emocionais e como utilizar suas feridas emocionais. Isso que é importante. Saber é importante, sim, dar clareza, mas e aí, o que que eu faço com isso? Como que eu resolvo isso? Então, dentro da mentoria lá no Pilar um a gente tem, né, eu faço o mapa-chave mestra, eu aplico no meu aluno, entrego para ele quais as feridas dele, mas eu entrego também o tratamento homeopático. Um tratamento homeopático que é certeiro para tratar essas feridas emocionais. Qual que é a outra mentira que o terapeuta conta para si mesmo? Não estou preparado. O que que falta? Coragem para romper com os padrões ocultos e se reconhecer merecedor do sucesso. Você não está se preparando para vencer, está esperando se sentir pronto. Nunca vai acontecer. Agora eu estou pronto. Nunca. Sabe quando vai acontecer? Você vai fazer acontecer, não é que vai acontecer naturalmente, como muitos gurus pregam aí. Deixa que
a vida vai te trazer um momento. Não vai te trazer. Sinto muito, mas não vai. Não vai te trazer. Vai acontecer quando você se dispor a fazer o seu negócio. Senão a vida não vai te trazer nada. A vida ela não faz nada. Quem faz é você, tá? A vida é uma energia linda, maravilhosa que está esperando. Se a vida pudesse falar, ela falaria: vai, vai, faz a coisa acontecer, faz, sai dessa estagnação. Então, esperar não vai acontecer nunca. Quando que pode acontecer, você faz acontecer. Por exemplo, quando você faz o mapa-chave mestra, que daí você faz o tratamento homeopático, você faz o acompanhamento da mentoria. Não estou falando isso só porque eu vendo a mentoria, não, gente. É porque isso é fato. Quem está na mentoria sabe disso. Eu que já passei, hoje eu passo por mentorias, eu estou constantemente. Porque eu não quero, eu não sou eu não vou entrar no auto-engano, achar que eu já sei de tudo, que eu não preciso de ninguém. Não, isso não acontece. Ninguém vai salvar você. Pare de esperar permissão. A vida não vai desacelerar para te dar coragem. Isso é importante, tá? A vida não vai desacelerar para te dar coragem. Ninguém vai te dar permissão. Você se dá a permissão. Você se permite ou não. Qual é a fórmula da virada, então? Decisão, ação mínima diária é igual a sucesso na transição. Então, para fazer a sua transição de carreira, tomar a decisão e todo dia a gente toma atitudes. Todos os dias a gente trabalha, todos os dias a gente luta pelo nosso sucesso profissional. E ele chega. Chegou para mim quando eu entendi, comecei a lutar isso há muitos, né, anos atrás, e chegou para muita gente, não foi só para mim, chegou para muita gente. Então, gente, é possível, tá? Para o compartilhamento. Vamos ver aí, gente, tem alguma dúvida? Se tiver dúvida, pode abrir o microfone. Não, né? Então, gente, muito grata pela presença. Bom trabalho para vocês. Até mais.